Pronto, voltei. Muito bem. Vamos lá, hoje é um assunto muito legal. Que a gente vai falar sobre a fase, né, que cada um tá vivendo. E aí, eu coloquei nos meus stories, para quem viu, uma pergunta, né? Se você tá se sentindo triste hoje. E se não for triste, você tá se sentindo ansioso ou angustiado? E a pergunta é, né? Você tá se sentindo? Você tá se percebendo? Você faz algumas pausas, né, ao longo do seu dia para você reparar como é que tá seu corpo, como é que tá sua postura, como é que tá o seu olhar, né? E por que eu trago isso, né? Porque quando a gente está diante de momentos de transição, a gente vive uma mistura de caos e ordem na nossa vida. E o caos é porque a gente está vivendo incertezas, né, principalmente. E vamos falar que o que a gente está vivendo agora, né, com o Covid, é um momento de grande incerteza, que a gente não sabe, né, o que vem pela frente. E quando a gente pensa numa transição de carreira ou uma mudança de trabalho, a gente vive um momento de incerteza e de caos, né, na nossa vida. Porque o que era certo, o que era seguro, o que era estável, passa a não ser mais. E isso eu vivi, né, por 2 momentos em que eu fiz 2 transições de carreira. E no primeiro momento, imagina a seguinte cena, né? É uma empresa familiar que é do ramo, né, de transporte rodoviário. É uma empresa que detinha uma marca líder de mercado, né, com produtos de ponta, de tecnologia de ponta. E então esta determinada pessoa, né, trabalha na empresa da família dela e é esperado que ela venha suceder então o seu pai e que tome conta dessa empresa, né, que na época tinha 90 funcionários. Então era um futuro que aparentemente era muito certo, muito garantido, muito seguro, muito estável. Só que não, né? Só que em determinado momento, essa pessoa que estava nessa empresa, que parecia ser uma empresa de sucesso, né? Ser dono de uma empresa dessa representaria sucesso na vida dessa pessoa, né? Passou a não representar mais. E essa é a minha história, né? A minha primeira transição foi essa, foi realmente abrir mão, né, de um futuro que aparentemente era muito certo, muito seguro, muito estável, era um futuro de sucesso, né, para entrar no caos, para abraçar um movimento de muita incerteza, né? E essas incertezas causam tristeza, medo, ansiedade, angústia e culpa, né? Sentimento de culpa por caso eu decidisse realmente sair de lá, representaria um distanciamento, né, de alguém querido, que seria meus pais, né, no caso. E aí, posteriormente, na minha segunda transição, vivi de novo, né, a incerteza. Isso foi depois que meu filho Lucas nasceu. E aí, me vi diante daquele dilema da maternidade, né? Sair de casa e deixar o meu filho tão pequeno, né, aos cuidados de outra pessoa. E de novo, né, lidar com a culpa de me distanciar de alguém querido, no caso o filho, né, desta vez. Mas outras questões também, né, envolveram nessa segunda transição. Mas o que eu quero dizer é que, assim, um momento, as transições, elas fazem parte da vida, né? E é bom a gente lembrar disso sempre, porque às vezes a gente fica se perguntando por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo, se isso parecer tão certo.
É como se a gente não pudesse ou não nos permitisse validar esse sentimento de que aqui não está legal, né? Não estou satisfeita aqui, não estou feliz aqui, né? O trabalho que eu estou fazendo não está me trazendo a segurança e a alegria que eu gostaria de sentir. Então, o convite que eu faço para você hoje é: abraça essa incerteza que você está vivendo. Vamos abraçar esse momento, vamos ampliar isso, assim, até esse momento Covid, vamos abraçar esse momento de incerteza e de caos que a gente está vivendo, porque é no caos que o novo surge, né? Porque no caos acontecem eventos que a gente não estava prevendo, né? E é ali que é um ambiente mais fértil para criatividade, para coisas diferentes acontecerem. Eu quero aproveitar para falar um bom dia aqui para quem ainda não falei, falar um bom dia para Flávia, para Mariane, para Ana, para Camila e para Renata. Que bom ter vocês aqui, viu? Muito feliz. Então, vejam só. Talvez você esteja num trabalho que, vou chamar aqui que aqui tem ordem, né? Num trabalho em que você tem segurança, estabilidade, previsibilidade. Você sabe exatamente como as coisas funcionam, você sabe como ganhar dinheiro, você sabe como se comportar para entregar os resultados que são precisos, né? Desse lado, então, você tem a ordem, né? Que talvez seja onde você esteja hoje, ou que, vamos falar até que a sociedade espera, né? Um caminho muito certo, um caminho já montado, um caminho de ascensão profissional, rumo ao sucesso e a ganhar dinheiro, tá? Essa ordem, às vezes, e até, assim, se a gente for ampliar um pouco essa reflexão, né, dentro da sociedade e de talvez como a gente foi criado pelas nossas escolas e até pelos nossos pais e pelas informações que a gente recebe da mídia, né? E aqui não criticando nossos pais, porque eu sei que eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Dentro do que eles podiam e queriam nossa felicidade. Mas aqui nessa ordem também tem um certo controle que faz com que, né, a gente pode o quê? O novo, a criatividade, o diferente, a mudança, né? Eu até diria assim, dá uma paralisada. Porque quando a gente pensa em fazer algo diferente do que tá aqui, do que é esperado, do que é o caminho trilhado, do que é o caminho certo, é como se a gente fosse doido, louco, né? E aí a gente começa a questionar, né, esse controle, essa ordem aqui, que parece que é um caminho muito certo de felicidade e na verdade nem sempre é, né? Muito bem, então se do lado de cá nós temos a ordem, do lado de cá nós temos o caos, né? O caos é um ambiente eu vou te falar assim, que tá tudo bagunçado, tá tudo fora do lugar, né? Um ambiente do imprevisível, um ambiente em que o inesperado acontece, né? Mas é aqui que surge o novo, é aqui que a vida nova, né, começa. E aí, vamos pensar que se a gente tiver um pouco desses dois, um pouco de ordem, um pouco de caos, talvez a gente consiga abraçar, encontrar um pouco mais de tranquilidade para caminhar. Porque imagina encontrar um pouco de ordem para atravessar o caos. E eu tenho certeza que a proposta desse programa, né, o Desperte o Seu Potencial, é isso, né? É você encontrar um pouco de ordem, um pouco de estrutura, né, um passo a passo, para que você possa atravessar o caos, né, com mais tranquilidade. A Camila colocou que está 85% no caos. E isso é legal você reconhecer isso, sabe? Onde você tá? Você tá muito no caos, você tá meio a meio,
Ou você está caminhando mais para a ordem, né? Então, reconhecer esse momento do seu processo de mudança, né? Seja na vida profissional, seja na vida pessoal, é importante, porque cada fase dentro de uma mudança, né, vai exigir uma coisa diferente de você, um comportamento diferente, uma ação diferente sua, tá? Então, meu convite abraça essa insegurança que você talvez esteja passando, ou este medo, ou esta tristeza, que tá tudo bem sentir isso, esses sentimentos são naturais, são normais. E uma vez que você reconhece que sim, né, tem alguma coisa aqui que não tá me deixando ficar bem, esse é o primeiro passo para você conseguir mudar, porque se você não reconhecer, não validar isso, como é que você vai abraçar a necessidade de mudar, né? Então, a pergunta, né, da live de hoje por onde eu começo quando eu estou perdido no trabalho? Por onde começar quando eu estou nesse lugar, né, de me sentir perdido? E eu te digo, começar por reconhecer onde você está, tá? Então, se a vida é um processo contínuo de mudanças e de transição e de ciclos, você vai passar por outras transições. Então, essa que talvez você esteja vivenciando agora, ela vai ter um começo, meio e fim, né? Onde você vai restabelecer a ordem de novo na sua vida e depois você vai entrar em outra, né? Você vai entrar em outra transição. Isso não acaba, gente, né? E é por isso que eu trouxe hoje os conhecimentos da antroposofia, né? A antroposofia, quanto mais eu conheço, mais eu me encanto com ela. E a antroposofia, ela compara o desenvolvimento humano com os ciclos da natureza. Isso é muito bonito. Eu até trouxe um poema para vocês. É um poema de Carlos Vilhena, que ele fala que a nossa alma tenha sempre a leveza da primavera, a força do verão e a profundidade do outono para alcançarmos a sabedoria do inverno. Então, a antroposofia, ela compara as fases de desenvolvimento da nossa vida com as estações do ano. Isso é muito lindo, né? Então, por exemplo, ela traz que do 0 aos 21 anos nós vivemos nossa primavera, né? Que é quando a gente está conhecendo o mundo, a gente está se apropriando do mundo. E aí eu vou entrar mais a fundo um pouco, né, no que são esses ciclos, né, que ela traz. Falar um bom dia, né, para Renata, para Ana Paula que chegou, para Andréia, para Luíse, né, para Camila que eu não falei ainda. É muito legal mesmo. Então, a antroposofia, ela é uma ciência, né, que estuda a sabedoria do ser humano e ela foi desenvolvida por Rudolf Steiner. E ele traz, né, uma coisa muito interessante que é o ser humano precisa conhecer a si mesmo, né, para poder conhecer o universo, né? Ele traz exatamente essa frase. E aí ele fala que a trajetória humana ela pode ser dividida em ciclos e ele divide esses ciclos em setênios, né, que são os 7 anos. Então, de 7 em 7 anos a gente vive questões específicas, né, daqueles ciclos. E existem leis que regem esses ciclos. Então, cada fase da vida a gente vai estar, independente se você mora no Japão, se você está no Brasil, se você é homem ou mulher, ou independente da profissão que você tem escolhido, as coisas pelas quais nós passamos ao longo da vida são semelhantes dentro desses ciclos, né? Então, eu vou falar um pouco deles, porque é um conhecimento assim que traz um entendimento do que a gente está vivendo, né? Então, do 0 aos 21, ele divide, são 3 setênios, né? Então, nós temos do 0 aos 7 a primeira infância, dos 7 aos 14 a segunda infância, e dos 14 aos 21, então, a transição para a vida adulta.
É nessa fase que a gente descobre o conceito, né, de bom, belo e verdadeiro. É nessa fase que as nossas crenças, elas se instalam, né, na nossa vida. Então é importante olhar, né, para essa fase do 0 aos 21, o que a gente ouvia dos nossos pais, o que nos contavam sobre o que era bom, belo e verdadeiro, o que nos contavam sobre o que é trabalho, o que é dinheiro, o que é sucesso. Eu, por exemplo, ouvia muito do meu pai que não adiantava chegar em segundo lugar, você tinha que era o primeiro lugar, porque ninguém lembra do segundo lugar. E não adiantava tirar nota 9, tinha que tirar nota 10, né? Por que você não tirou nota 10? Então, essas coisas que a gente ouvia, né, muito nesses 3 primeiros setênios, nessa primeira grande fase aí que o Rudolf Steiner traz, elas têm grande peso nas nossas decisões posteriormente, porque é baseado nessas crenças que a gente vai escolher, né, determinados caminhos, determinados rumos. Eu, por exemplo, decidi fazer administração, né? Escolhi fazer administração porque a minha família tinha uma empresa. Isso traria segurança e estabilidade para mim, teoricamente, né? Era uma crença, né, que eu tinha e que meus pais fortaleciam essa crença. Na verdade, assim, acho que a sociedade fortalecia, porque quando eu decidi sair, amigas muito próximas questionaram, né? Mas como assim? Você tá com a faca e o queijo na mão, você vai querer sair, né? Então, essas coisas que a gente escuta, né, na escola, dos professores, ao longo desses 3 primeiros ciclos, são fundamentais. E fazer um mergulho para mapear isso é muito importante, tá? Em seguida, a próxima fase que ele traz é a fase dos 21 aos 42, que é o amadurecimento psicológico, né? É a fase em que a gente começa a devolver para o mundo aquilo tudo que a gente recebeu até os 21 anos. Então, é nessa fase em que a gente vai, muito provavelmente, constituir família, ter filhos, casar, ter uma profissão, deslanchar na profissão, começar a devolver para o mundo, né, aquilo que a gente acumulou de conhecimento até os 21 anos. Então, é uma fase que a gente começa a ter mais amadurecimentos em termos emocionais, inclusive. Em seguida, né, dos 42 aos 63, é a fase em que ele fala que a gente vai desenvolver nossa individualidade, né? Em que a gente vai integrar tudo que a gente aprendeu e a gente vai ter um amadurecimento espiritual. É a fase, então, em que a gente amplia o autodesenvolvimento de uma forma mais integral, inclusive espiritual. E muito bem, e olha só, elementos interessantes, né, da biografia humana, que aos 28 anos, o Rudolf Steiner traz que a gente tem a crise dos talentos. Gente, eu vivi exatamente uma crise de talento com 28 anos. Me lembro que era 2009, né, quando eu comecei a questionar o que eu estava fazendo ali mesmo na empresa da minha família, quais eram exatamente os meus talentos, o que eu sabia fazer bem, o que é que eu queria. Eu me lembro de eu não saber, eu queria estudar mais, mas eu não sabia se eu fazia um MBA em RH ou se eu fazia um MBA em gestão de projetos ou em gestão comercial, né? Tamanha era a minha dúvida. Ainda bem que eu tive um bom senso, né, de escolher fazer em gestão de RH, que foi ali que eu comecei a me aprofundar realmente em conhecer mais sobre autodesenvolvimento, sobre desenvolvimento humano. Ali, assim, as portas se abriram, né, para isso. E nessa crise dos talentos com os 28 anos, né, a Gudrun Burkhardt, deste livro, que é muito bom, muito interessante, ela fala que tudo que ganhamos e trazemos em genialidade tem, após os 28 anos, de ser reconquistado, né?
como que de dentro. E a partir daí isso exige bastante assiduidade, né? Então, aqueles talentos, aquilo tudo que você sabia fazer bem ou fazer sem esforço, você tem que reconquistar agora de dentro, né? Você tem que mostrar que sim, né? Eu sou digno e mereço esses talentos e vou aprimorá-los. Esse livro eu sugiro para quem quiser se aprofundar, né, nas leis da biografia, nas leis do desenvolvimento humano. Esse livro é excelente, claro que ele tem uma profundidade, né? Então, para quem estiver disposto a mergulhar, super legal. E aí, parafraseando também o Einstein, ele traz uma frase muito bacana que é: ser gênio é 90% transpiração e 10% inspiração. Então aqui a gente é convidado a transpirar e parar de achar que, né, que nós somos iluminados e tá tudo certo, a gente não precisa mais fazer muita coisa a respeito disso. E a gente vai começar a se questionar assim, será que eu tô no caminho, né? Qual caminho eu devo escolher? Foi exatamente essa reflexão em que eu entrei, né, com os 28 anos. Mas até eu conseguir vencer, né, esses questionamentos, eu saí da empresa do meu pai, foi com quase 33 anos, foi 2013, 32 anos, entre 31 e 32 anos. Então, eu levei um tempo até fazer essa mudança, né? Eu levei ali pelo menos 3 anos. Camila quer, depois manda o nome do livro. Desculpa, Camila, não falei o nome do livro, né? Mas é Tomar a Vida nas Próprias Mãos, tá? Esse material vai estar disponível para vocês no link da minha bio. Eu vou colocar o material para vocês acompanharem tudo que a gente está conversando, com algumas sugestões de atividade, tá? Ok, aí eu quero perguntar pra vocês viveram alguma coisa parecida com 28 anos? Vocês viveram uma crise dos talentos por volta dessa idade, assim, 27, 28 ou 29? Vocês reconhecem terem vivido algum questionamento nessa fase? E vai mandando aí, pra gente saber. E em seguida a gente vive outra crise com 35, né, que é a crise da autenticidade. E nessa crise a gente é convidado a questionar, né, eu tô no meu lugar, o que é meu e é único. E com 35 foi próximo, nessa crise de autenticidade, próximo dessa idade, eu tive o nascimento do Lucas, né? Então, de novo, eu vivi outra transição de carreira, foi quando eu abri mão, né, da empresa de consultoria que eu tinha com uma sócia. Eu tinha uma empresa de consultoria em gestão de pessoas. E aí o Lucas nasceu e me parecia que, caramba, tá dando tão certo essa empresa, a gente deslanchou, a gente tinha muitos projetos, mas, de novo, alguma coisa estava fora do lugar. E aí a Camila tá falando assim, eu passei com 36, quando larguei tudo e voltei pra Uberlândia. E talvez essa crise dos 36 seja essa crise da autenticidade que eu tô falando agora, né? A Luísa, eu tive a crise quando tava chegando aos 30 e tinha que engravidar. E aí a Mariane também traz, tem alguns anos que eu tô nessa, não lembro se começou aos 28, mas após os 30 é certeza. A Luísa, eu acho que tava muito no automático, no entanto, que com 33 que tive a crise gritando em mim. Legal. E na antroposofia, eles falam que entre os 30 e 33 anos, eles chamam de anos crísticos, né? São anos que coisas, assim, muito relevantes, muito marcantes acontecem na nossa vida. E de fato, assim, foi o ano que eu conheci meu marido, casei com ele, né? Saí da empresa do meu pai. Foram, assim, mudanças, né? Só de casar e sair da empresa são mudanças bem representativas, assim, na vida de uma pessoa. E eu vivi bem ali, entre os 30 e os 33 anos.
Oi, Alessandra, oi, Carol, né? Ainda não tinha dito bom dia para vocês. Então, né, eu queria saber também a idade, mais ou menos, assim, mais ou menos não, né? Quem quiser contar a idade de quem tá aqui hoje, né, na sala, para entender, assim, em que período, né, em que fase da vida tá vivenciando. Podem colocar aí. Enquanto isso eu vou entrando aqui no porquê que a gente tem que trabalhar, né, esse olhar de resgatar. A Mariane 32, a Camila 38, caminhando bem devagar para os 39. 39 a Ana, a Giovana 48, a Luísa 35, a Flávia 41, 47, a Alessandra. Muito bem. Muito legal, gente. Então, a gente tá ali, então, entre os 32 da Mariane até os 47 aqui da Alessandra. 33, né? Legal. E por que, gente, a gente precisa olhar? Por que olhar para nossa história é o ponto de partida, né, para a gente se encontrar no trabalho? Porque quando a gente busca a nossa biografia, a gente busca tudo o que passamos, o que vivemos, o que nos alegrou, o que não nos alegrou, o que nos entristeceu. Quando a gente busca como fizemos as escolhas que fizemos, né? É ali que está quem somos, né? A gente não está olhando para nada externo a nós. A gente não está o Vander 4 dúzias e um ano. Então a gente está tomando por referência quem a gente é e pelo que a gente percorreu. E mais do que pontuar, né? O que eu fazia bem, o que eu valorizei, né, para tomar as decisões que eu tomei. Eu acho que é a gente se apropriar de algo que é muito singular à história de cada um, né? O que eu passei, ninguém mais passou nesse mundo, e o que você passou, ninguém mais passou nesse mundo. E a gente se apropriar das experiências e da sabedoria que a gente acumulou ao longo da nossa vida, pelos eventos que a gente venceu, é muito legal, porque essa sabedoria, essa experiência vai ser o clique, né, para você ajudar outras pessoas dentro do seu trabalho e dentro da sua vida pessoal também. E a gente parar com essa história de que, nossa, eu tenho que jogar tudo no lixo, então o que eu fiz até agora, eu tenho que jogar no lixo meu diploma, né? Por exemplo, eu fiz administração e geografia, como eu contei pra vocês. Nossa, né, que perda de tempo, vou jogar no lixo tudo que eu aprendi, não vai me servir de nada para começar outra coisa. Não, esse negócio de colocar meu propósito no trabalho, eu quero mudar de carreira e vou ter que desperdiçar tudo. Não, né? Você vai olhar para sua história, vai se apropriar das habilidades e das experiências que você teve, que sim são bagagem, né, para você construir o novo, que sim podem ser utilizadas para construir, né, um novo trabalho, uma nova forma de trabalhar dentro da empresa que você tá ou dentro da instituição que você tá, se você também é funcionário público, tá? Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é, nossa, então se eu quero empreender no meu propósito no trabalho, eu tenho que jogar tudo fora e começar do zero, né? E você valorizar, né, tudo que você conquistou até aqui, porque isso dá um alívio, né, gente? Um sentimento que você tá no caminho certo, de que tá tudo bem, de que faz parte da vida viver esses altos e baixos, viver as transições, viver os ciclos e viver momentos de que eu sinto que isso não faz mais sentido e eu preciso construir alguma coisa diferente,
que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Acho que a antroposofia, ela vem trazer esse acalento, sabe? Esse acolhimento pra gente que, ok, isso faz parte do nosso desenvolvimento enquanto ser humano, tá? Então, esse é um dos recados que eu quero trazer para vocês hoje, né? Que tá tudo bem você... tá tudo bem você passar pelo que você tá passando, né? Por questionamentos e por incertezas e por dúvidas, tá? E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz esse olhar para nossa história? E para você começar esse resgate, a antroposofia, né, como ela sugere essas divisões em setênios, para você começar esse resgate, a minha sugestão de atividade é você tomar, né, um caderno na mão e você começar ano a ano escrever quais foram os eventos que marcaram aquele ano e qual foi o sentimento associado a esse evento. Então, pode ser eventos de ordem profissional, de ordem social, pode ser na ordem da família, dos relacionamentos, do amor. E é claro, quando a gente volta lá na infância não tem nada relacionado ao trabalho, mas tem relacionado às brincadeiras, né? O que você gosta de brincar, o que você gostava de fazer, com quem você gostava de estar. Então, a atividade que eu sugiro toma papel e caneta, começa aí a mapear o que marcou cada ano da sua vida e condensa isso de 7 em 7 anos, então do 1 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 ao 21 e assim por diante. E principalmente levantar 3 questões importantes. O que você gostava de fazer, o que te deixava feliz em fazer, o que você fazia bem, né? E era reconhecido por isso. E quais foram as escolhas que você fez? Baseado em que você fez essas escolhas? E aqui por que esses 3 pontos, né? Porque o primeiro ponto que você gostava de fazer está relacionado às suas paixões, né? Ao que te dá motivação, ao que te dá gás, energia, inspiração. O que você fazia bem e você era reconhecido por isso, aqui a gente está falando dos seus talentos, que é aquilo que você faz sem muito esforço, é aquilo que você não precisa despender muita energia para fazer e aquilo flui, aquilo é natural seu, aquilo é espontâneo seu. Quando a gente não está dentro da nossa área de talento, a gente está fazendo coisas que eu gosto de comparar que são como escrever com a mão esquerda, né, para quem é destro. Como é que é quando a gente escreve com a mão esquerda? A gente bota muita energia e aquilo ainda sai torto, né? E a gente demora para fazer. É claro que se a gente treinar a mão esquerda, um dia ela vai escrever bem. Mas é preciso de muita energia e muita vontade e tempo para desenvolver essa mão esquerda. E talvez ela nunca vai ser top de linha, né? Você nunca vai se despontar na escrita pela mão esquerda. Mas se você investir nos seus talentos, em desenvolvê-los, né, em aprimorá-los, aqui vai estar a chave da sua excelência, aqui vai estar onde você vai brilhar e despontar. E quando a gente fala de despertar o potencial, a gente está falando disso, de reconhecer, né, esses talentos e essas forças e de lapidá-las para que elas brilhem mais. É como diamantes brutos, né, os nossos talentos. E é só lapidando mesmo que a gente faz com que eles brilhem, né? Ele é um convite lá da crise dos talentos, a gente se apropriar disso de dentro, né? A gente fazer um esforço de dentro para que esses talentos brilhem. E por último, as escolhas que você fez, elas trazem, né, aquilo que você valorizou na época para fazer a escolha que você fez. Mesmo que essa escolha pareça que tenha sido dos seus pais. Eu vou trazer um exemplo meu.
Quando eu fui fazer minha inscrição no vestibular, eu não estava morando, eu estava fazendo intercâmbio na Austrália, não estava morando no Brasil. E aí eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, eu acho que eu sei o que eu quero fazer para vestibular, eu quero fazer psicologia. Aí minha mãe falou assim: mas Juliana, psicologia, você nunca falou que queria fazer psicologia? Vamos colocar administração, né? Porque você gostava de brincar de escritório e seu pai tem empresa, vamos colocar administração? E eu consenti, eu falei, ok, então vamos pôr administração, porque eu não vou passar mesmo, então se eu passar também é uma coisa, né, meio certa, né, que tem a empresa do meu pai. Então no que eu me baseei nesse momento para consentir, para falar ok, me inscreva para administração? Eu me baseei em segurança, estabilidade, né, em previsibilidade. Foram coisas que pesaram naquele momento que eu tomei aquela escolha. E aí, você tomar consciência disso, dos valores que estavam permeando as suas escolhas, é muito importante para você reconhecer baseado em que valores agora você quer fazer as suas escolhas, né? E para empreender o seu propósito no trabalho, talvez você tenha que olhar para os valores que você quer abraçar, que talvez sejam diferentes do que você estava abraçando até então. E isso faz parte do amadurecimento humano, né? Faz parte do amadurecimento como traz aqui a antroposofia. Muito bem. Então, mapeando então esses eventos, né, que marcaram a sua vida, olhando para o que te fazia feliz, para o que você fazia bem e para como você tomou as escolhas, fez as escolhas que você fez ao longo da vida. Esse olhar, esse apropriar-se dessa sua história, isso já vai te dar muito recurso para você se conhecer, para você se apropriar do que é seu para colocar isso para o mundo. Depois, né, na forma de trabalho, na forma de contribuição para as pessoas com quem você convive, nos seus relacionamentos e tudo mais. E é importante a gente saber que, sim, é preciso se apropriar do passado para entender o meu presente, né? Então, se eu tô sentindo, se eu vivo incerteza, insegurança nesse momento, se eu vivo medo, angústia, ansiedade, se eu estou dentro de um trabalho em que eu não me reconheço, isto é resultado do que você viveu lá do passado até hoje, do que você construiu, das escolhas que você fez, do que você abriu mão, do que você não abriu mão. Então é importante a gente entender o passado para entender o presente, porque o presente é o futuro do passado. E o futuro, né? Qual futuro eu quero construir? E uma vez que eu tenho esse passado, essa minha história já na minha mochila, já dentro do meu coração, já apropriado dela, eu vou olhar para o meu futuro e entender o que eu quero construir então nesse novo ciclo. O que eu quero, onde eu quero chegar no final dessa transição que eu estou vivendo, dessa mudança que eu quero construir. E talvez você não tenha tanta clareza do que você quer construir ou onde você quer chegar. Eu não tenho clareza se eu quero abrir um negócio, eu não tenho clareza se eu quero mudar de empresa, ou se eu quero buscar uma ascensão profissional, me tornar um gestor, ou se eu quero abrir mão do meu emprego público, né, e abraçar um caminho de me tornar um funcionário normal, ou então de empreender meu próprio negócio. Talvez você não tenha essa clareza, né, na sua mente, mas é preciso que você, pelo menos, faça um exercício de entender como você quer estar se sentindo no futuro. Você quer estar se sentindo realizado, inspirado? Você quer estar se sentindo motivado, né, alegre? E a partir dessa conexão com o que você quer se sentir, como você quer se sentir,
você começar a construir o que poderia me trazer esse sentimento hoje, né? Então, hoje, o convite dessa live é você se apropriar da sua história para entender o que você está vivendo hoje, seu presente, acolher esse sentimento de que tá tudo bem sentir isso, de que isso é algo te contando que coisas novas precisam acontecer, mudanças precisam, né, necessitam ser buscadas na sua vida. Isso é muito lindo, gente. Olha, eu digo que quando eu vivi minha crise dos talentos, ela foi tão intensa que eu tive depressão, né? Eu fiquei mal, muito mal, assim. Chorei muito, tive muita insônia, né? Tive ajuda terapêutica, inclusive cheguei a tomar remédio antidepressivo. Foi um ano muito difícil pra mim, assim, muito difícil, né? Parece que eu tinha quebrado literalmente todas as certezas que eu tinha sobre mim mesma, né? Que eu acho que essa é a pior, assim, incerteza que você pode ter. É não reconhecer a força que você tem, não reconhecer a sua capacidade e tudo mais. Mas eu digo que foi a melhor fase da minha vida também, porque ali eu tive que construir uma força dentro de mim mais sólida, né? E quando eu passei a me conhecer melhor, eu comecei a me libertar, sabe? De coisas que me limitavam mesmo. Então, uma das coisas foi me libertar da ideia de que eu precisava continuar para sempre na empresa da minha família e aquilo ia tolir os meus sonhos, ia tolir a minha liberdade de expressão, aquilo ia tolir a minha essência, né? Então, eu digo assim que bom que se você está num momento de caos, que bom que ele veio para sua vida e que estamos aqui juntos no Despertar Seu Potencial, porque com uma ajudinha você pode pôr um pouquinho de ordem nesse caos e construir uma caminhada que se chama uma caminhada caórdica, né? Que é em meio à incerteza, né? Eu conseguir interagir com as outras pessoas e conseguir ter algumas referências para me tatear, para que eu possa atravessar esse caos e sair daqui com um projeto em mãos, né, com algo para realizar que tem a ver comigo, tá? Muito bem. Falar oi pra... Não lembro se eu falei oi pra Dami, pra Humanamente Psicologia, oi Equilibriude também, Fernanda, oi Fer. Muito bom ter vocês aqui. E esse assunto hoje, assim, é muito inspirador, né? Porque eu falo que é muito lindo ver o amadurecimento humano e a gente saber que tá tudo bem a gente viver essas crises existenciais, faz parte do nosso amadurecimento e que a gente sai daqui para um lugar melhor para as nossas vidas, tá? E eu queria pedir para vocês que vocês compartilhem com amigos que estejam vivendo momentos de transição, né, na vida, no trabalho, momentos de incertezas profissionais, principalmente, que vocês compartilhem com essas pessoas, né, esse programa Desperte Seu Potencial, porque ele vai estar todo online, ele vai estar todo gratuito, né? As lives que eu vou colocar aqui no Instagram, quem não conseguir acompanhar ao vivo, elas vão estar no YouTube, no meu canal, o Wander que tá aqui presente, agradeço ele de coração. Hoje, né, essa live de hoje teve muitas questões que nós trabalhamos juntos hoje, né? A temática, a forma de falar, então ele tá sendo assim
um guia aqui na minha vida, nessa nova fase online. Então, divulguem para as pessoas, né? E eu vou colocar ali na link da minha bio, um material sobre a live anterior. Para quem não assistiu, já tá lá no meu canal do YouTube. A minha live anterior eu falei sobre as competências que você precisa considerar quando você tá pensando em empreender o seu propósito no trabalho. Então vai ter um material, né, que eu vou disponibilizar na link da minha bio em PDF. Também vai ter um material sobre hoje na link da minha bio, então fique atento, porque cada live a gente vai caminhar um pouco nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento. Ana, fala o nome do canal. O canal é Juliana Bride. O link vai estar lá, tá? Na minha bio, tá, Ana? Então, você pode acessar lá pelo link. E então é só gratidão hoje para vocês que estiveram aqui. E eu digo mais. Não basta vocês assistirem esta live, vocês precisam colocar a mão na massa e fazer o exercício que eu propus, ok? Então, colocando a mão na massa, experimentando, entrando em contato, talvez com sentimentos dolorosos, que vocês vão se apropriar e tomar consciência do que é que está acontecendo, tá? Então, reserva um tempo para vocês, reserve um caderno, por favor, um caderno para vocês escreverem, porque esses exercícios reflexivos são muito importantes. E lá no link da minha bio também tem, né, um grupo de WhatsApp para quem precisar de um apoio extra, porque essas atividades mexem com a gente, tá, gente? Mexem com o nosso emocional, tem gente que fica com dor de cabeça quando resgata a própria vida, tem gente que sente dores no corpo, tem gente que chora, tem gente que fala, meu Deus, como é que eu vim parar aqui, né, hoje? E isso é normal e tá tudo ok, né? Esses movimentos de autoconhecimento, eles geram altos e baixos mesmo, pra gente ir pra um outro lugar mais libertador, tá? Então, estamos aqui, quem precisar de apoio, né, entra lá no grupo de WhatsApp. A Ana falou, eu chorei. Eu também chorei, viu, quando eu fiz o meu. E fiquei mal, acho que uns 2 dias, tá? Mas depois passou. Depois a gente olha, né, com mais foco e propriedade pro que a gente vai se apropriar para levar pro futuro. E a Mariane colocou, sei que vem evitado olhar para tudo isso. Eu te entendo, Mariane. Às vezes a gente posterga isso mesmo, mas tá na hora, tá? É o chamado. E a Ana falou, eu chorei, mas foi ótimo. Que bom que você trouxe seu depoimento. Então tá, pessoal, um beijo pra vocês, uma ótima semana. Ao longo dessa semana vão ser posts sobre esse assunto, então fiquem antenados aí no meu Instagram. Até mais, bora comer agora um pãozinho de queijo, tomar um chazinho, pra terminar de tomar o café da manhã, pra quem acordou muito cedo. Beijo, até!